Amém. Meus irmãos, eu os convido a abrirem a palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 2. Tiago 2, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 14 até o 26. Tiago 2, do 14 ao 26. Assim diz o Senhor: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aqui, meus queridos, oremos mais uma vez ao Senhor nessa noite. Deus bendito, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos filhos da tua aliança, Senhor. Te pedimos mais uma vez que fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito nos auxilie, iluminando e dando-nos o devido entendimento de toda a tua verdade, para o louvor da tua glória, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa é uma carta bastante polêmica e certamente nós poderíamos nos deter por algum momento falando acerca de como os reformadores a encararam, a polêmica com Martinho Lutero, que a princípio a expurgou do cânon, e também do que a tradição dos pais da igreja trataram. Mas eu não quero me deter nessas questões históricas, porque cremos que a carta de Tiago é inspirada por Deus e, portanto, palavra de Deus. Quando Tiago escreve essa carta, ele tem dois objetivos em mente. O primeiro objetivo é o de confortar os crentes em meio às dificuldades que eles têm enfrentado. As perseguições, as prisões, a perda dos seus bens, de seus empregos, o escárnio dos demais, a tortura e até mesmo a morte. Além disso, as doenças, a injustiça social e a fome. Muitas dificuldades tiveram que ser enfrentadas pelos nossos irmãos do primeiro século. Em segundo lugar, Tiago buscava corrigir alguns problemas ou algumas deficiências de entendimento de alguns irmãos quanto à fé e à praticidade da fé em suas vidas. Principalmente porque a maioria daqueles a quem ele escreve eram judeus e tinham uma compreensão deficiente da doutrina da justificação pela fé. Tudo indica que esses irmãos desenvolveram implicações erradas sobre isso. Para eles, uma vez que somos justificados pela fé, o que fazemos ou deixamos de fazer não importa mais. A forma como vivemos ou deixamos de viver não impacta mais em absolutamente nada no nosso relacionamento com o Altíssimo. Na teologia, nós chamamos isso de antinomianismo, que é a ideia de que a fé e a graça excluem as obras.
excluem as atitudes, excluem as nossas ações e um comportamento que mostre a realidade daquilo que dizemos crer. E principalmente o andar diante de Deus. No capítulo que nós lemos, Tiago confronta esse entendimento da fé sozinha sem as obras. Percebam que ele não a nega, mas ele a confronta, dizendo que, na verdade, a fé salvadora é sempre evidenciada, e evidenciada pelas obras daquele que diz que crê. Neste sentido, então, irmãos, fé e obras estão no mesmo lado da moeda e não em lados opostos. Não são contrários um ao outro, de modo algum. Ambos caminham juntos, onde a fé é a raiz da salvação e as obras a consumação disso, ou a evidência disso. Portanto, ao lermos toda a carta, à luz do seu contexto, percebemos que esses irmãos, de fato, tinham uma compreensão errada acerca da doutrina da justificação pela fé somente em Jesus Cristo. Doutrina essa, irmãos, que é fundamental para a nossa fé. Daí, então, surge a pergunta: qual a fé verdadeira? Eu peço a você que me acompanhe com a sua Bíblia aberta na exposição desse texto, relendo agora o versículo 14, onde Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Ora, se nós nos lembrarmos no primeiro capítulo, Tiago menciona estar escrevendo as 12 tribos que estão na dispersão. E isso nos leva, então, a confirmar que Tiago estava escrevendo, de fato, para judeus que haviam sido dispersos. E se bem notarmos, Paulo havia pregado a muitos desses judeus dispersos pelo mundo. Isso nos leva, então, a deduzir ou a pensar numa possível contradição entre o ensino paulino da justificação pela fé e o ensino enfatizado por Tiago das obras. Mas a resposta a isso, como eu havia dito anteriormente, é que não há nenhum tipo de contradição e nenhum dos dois estava ensinando coisas diferentes. Tiago e Paulo estão do mesmo lado. A fé que Paulo recomenda não é a fé que Tiago condena aqui nesta epístola. Uma fé antinomista. As obras que Paulo condena não são as obras que Tiago recomenda em sua epístola. Ou seja, não se trata de uma questão legalista. O que Tiago critica é uma fé nominal. É uma fé da boca para fora. É algo que se apenas declara, mas que não se vive. É por isso, então, que ele diz: se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, veja, se alguém falar, mas não viver, do que adianta tais palavras? Tiago está criticando a declaração somente, irmãos. A questão da insuficiência, ou do vazio, ou do ostracismo, de quem diz crer em algo, mas suas atitudes depõem contra essa sua crença. Afinal, dizer que tinha fé, ou que cria em Jesus e na ressurreição, era um pré-requisito fundamental a todo aquele que queria ingressar na igreja. O próprio Senhor declara que se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É claro que a Bíblia nos leva a uma profissão de nossa fé. A confissão de nossa fé sempre foi algo necessário àquele que intentava ingressar na igreja de Cristo. Todavia, a simples profissão dessa não era suficiente para exibir verdadeiramente o caráter da fé
genuína. E aí eu peço que lembrem do texto que pregamos pela manhã, quando o apóstolo Paulo vai justamente comparar a experiência de Israel com a experiência que estava sendo vivenciada na igreja de Corinto, mostrando que assim como aqueles que haviam sido batizados na nuvem, não é? E no mar, sem se molhar, sem mergulhar, quem mergulhou foi o exército de Faraó. Os cristãos também estavam professando sua fé e recebendo o batismo, porém isso não era garantia de salvação. Logo, Tiago não está repudiando a declaração ou a profissão de fé, mas ele está colocando em xeque tal declaração, ou a veracidade, ou ainda melhor, o valor dessa fé, quando esta não vem acompanhada de obras, que nós poderíamos dizer sinais que evidenciem a veracidade daquilo que se diz. Porque a fé professada precisa ser demonstrada. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, meus irmãos. Porque há pessoas que intelectualmente entendem a fé, que são corretas ao delinear a doutrina, e podem até abraçar o Evangelho como um corpo doutrinário por meio de uma série de declarações acerca de Deus que elas concordam. No entanto, sem que essa fé declarada seja fé salvadora. Mas uma fé que se resume a um consentimento intelectual, onde a pessoa está convencida de determinados conceitos e preceitos, toma aquilo como verdade, em comparação a várias outras declarações de outras religiões, deduzindo que se trata de maior logicidade. No entanto, sem conhecimento algum da fé genuína, ou da fé salvífica em Jesus Cristo. A sua mente está convencida, mas é preciso muito mais do que isso. É preciso nascer de novo, como diz o Senhor em João 3. A fé genuína só pode ser evidenciada pelas obras. Por isso, Tiago pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Você pode ser como um destes homens, ter sido convencido de maneira lógica que essa é a verdade, ou até mesmo ser compelido pela tradição de outros antes de você. E isso faz com que você se sinta bem, se sinta seguro onde está. No entanto, isso não quer dizer que a sua fé é genuinamente salvífica, ou que verdadeiramente você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque fé nominal nunca implicou em salvação. E Tiago vai usar 4 argumentos para isso. O primeiro se encontra aí entre os versículos 15 a 17. Vejam aí, ele diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago está dizendo aqui o seguinte: imagine uma situação como essa. Você está caminhando pelo centro da cidade, chega um mendigo diante de você e lhe diz que não come há 3 dias.
Você está caminhando, inclusive, em direção à igreja. Você está com a sua Bíblia debaixo do braço. Talvez um mendigo lhe aborde e diga assim: homem de Deus, por favor, tem 3 dias que eu não como nada, me ajude. Você olha para aquele homem, olha para o seu relógio e diz: vou chegar atrasado. E o que você responde? Ah, é mesmo? Que o Senhor então te ajude e te providencie alimento. A pergunta: do que aproveitou suas palavras para aquela pessoa? Do que adiantou a sua bênção? Se você não meter a mão no bolso, ou na despensa, ou no armário e lhe der a comida que necessita, do que adiantou a sua bênção? Entendem, irmãos, a analogia que está sendo feita aqui? Do que adiantou a minha aparência de crente, as minhas palavras de crente, se as minhas ações não manifestam amor a Deus e ao próximo como a mim mesmo? Não é a caridade pela caridade, irmãos, como muitos interpretam errado o texto. Mas a operação de nossa fé, a prática da nossa fé. O segundo argumento que Tiago usa está no versículo 18. E é interessante porque ele o faz por meio de uma diatribe, né? Um recurso retórico que narra um diálogo com uma pessoa imaginária. Ele diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que Tiago está dizendo aqui, irmãos, é que é impossível mostrar a fé genuína sem obras. Porque eu não mostro a minha fé apenas no falar. A minha fé é demonstrada no meu agir, no meu cotidiano. A minha fé é demonstrada no meu convívio, na minha casa, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. A minha fé é demonstrada no convívio com os meus colegas de trabalho, com o meu trabalho especificamente. Você pode pensar que tem, mas não a demonstra como ela é. Você só pode declarar que tem, mas do que adianta dizer que tem se ela não é visível? Isso me lembra aquilo que diz o Senhor Jesus, e que muitos também interpretam errado. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Ele não diz: vocês vão se tornar a luz do mundo. Ele diz: vocês são. E aí lembra do exemplo do candeeiro que ele vai dar? Do alqueire? Ele vai dizer: ninguém pega a luz e esconde debaixo do alqueire. Não, se coloca na parte mais alta, para que ela brilhe e resplandeça, para que todos vejam. O que Jesus está dizendo é que vocês foram feitos filhos de Deus. Mostrem isso ao mundo. E não vai ser apenas com palavras, irmãos, mas com a operosidade dessa fé que nos foi outorgada em nossas ações, em nossas obras. Por isso eu lhe digo, irmãos, você pode dizer que tem fé. Você pode ser um ávido conhecedor dos símbolos de fé de Westminster. Subscrevê-los integralmente, ipsilíteres. Conhecer os 2 catecismos, saber cada pergunta e cada resposta. Isso é muito bom. Mas isso não diz que você é salvo. Isso não demonstra a sua fé. Não a fé genuína. É por isso que muitos já passaram aqui entre nós. Asseveraram, inclusive, todas estas coisas. Mas acabaram saindo.
E hoje vivem dissolutamente, irmãos. E aí, essa semana, eu ouvia um podcast de um pastor que eu admiro, e ele falava acerca dos crentes e da perseguição que os crentes sofreram nos primeiros séculos, dos mártires, mais especificamente. E ele dizia que há uma ideia romântica dentro da igreja de que é como se todos os cristãos dos primeiros séculos, no ambiente de perseguição, faziam de tudo para serem presos e martirizados. Quando na verdade não era assim. E aí ele falando de alguns estudos que ele realizou e de alguns textos que ele encontrou que narram exatamente o contrário disso. Que esses que queriam demonstrar que eram os supercrentes, na hora da morte apostatavam, se acovardavam. Enquanto que outros que se escondiam e fugiam, que temiam ser levados a um patíbulo para terem suas cabeças degoladas, ou uma arena para ser estraçalhados pelos animais selvagens, esses, quando pegos e presos, eram os que demonstravam verdadeiramente crer e não temer a hora da morte. Qual de nós, com qual desses exemplos nos identificamos, irmãos? Supercrentes? Que falam, mas o seu proceder não confere com aquilo que dizem acreditar? Ou com aqueles que não são muitos de falar, mas que com suas obras demonstram exatamente a fé que professaram ter em Jesus Cristo? Terceiro argumento, versículo 19. Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Veja, crer que Deus é um só era algo essencial no judaísmo. O judaísmo é a principal religião, como ficou reconhecida como religião monoteísta. Monoteísmo está em comparação opostamente ao politeísmo. O monoteísmo crê que há um único Deus. O politeísmo entende que há vários deuses. Então, o judaísmo é a principal religião considerada na antiguidade como religião monoteísta. Certo? Então, crer que Deus era um só era algo essencial ao judaísmo do primeiro século. Inclusive, essa era a sua declaração de fé, que no judaísmo era conhecido como Shema. Esse era o centro da fé judaica. Era onde os judeus se gloriavam em desfavor dos gentios que tinham outros deuses. Mas isso não ficou restrito ao judaísmo no primeiro século. O cristianismo também, por se tratar de crer no mesmo Deus, e com a declaração do Shema, nós podemos, sem querer ser anacrônico, mas dizer que o Shema cristão, há um só Deus e um só Senhor Jesus Cristo. Logo, o que Tiago está declarando é que você poderia fazer essa mesma declaração e ter essa mesma consciência, mas isso não era suficiente. Por que não era suficiente? Tiago vai dizer porque o diabo também crê que Deus é um só. Aliás, ele sabe disso. Ele sabe muito bem disso. E Tiago ainda diz mais, que o diabo não apenas sabe dessa verdade, ele não apenas reconhece essa verdade,
mas que ele treme diante dessa verdade. E acredite, irmãos, essa é uma diferença e uma vantagem que o diabo tem. Veja, que o diabo tem, uma vantagem que o diabo tem frente ao falso professo. Porque o falso professo, além de não crer de fato naquilo que ele declara, ele não teme. Ele não treme diante dessa verdade. Entendem? O diabo teme o dia em que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele teme tanto que quando os demônios reconhecem a Jesus, eles dizem: viestes antes do tempo, para vocês verem o medo, o pavor que eles têm daquilo que eles sabem que acontecerá com eles. Mas parece que muitos de nós não estão nem aí. Não temem. Não tremem. Veja, mesmo o diabo sendo inimigo, irmãos, ele tem medo. Mas nós que declaramos ser amigos, não temos sequer temor. Temor. Veja, a raiz das obras de fato é o temor a Deus, irmãos. Uma vez que você é justificado pela fé em Cristo Jesus, em decorrência disso, em gratidão a isso, no temor a Deus, as obras virão. Porque, como diz Paulo, já não sou mais eu, mas Cristo em mim. Em decorrência disso, enquanto aquele que tem a fé verdadeira treme diante do juízo de Deus, ele se apavora. O crente, quando peca, ele entra em catarse. Ele se entristece. Ele se preocupa. Ele se indigna consigo mesmo. Por que de novo, Senhor? Ajudai-me. Mas o falso professo, ele nem liga. Porque ele não teme. No fundo, ele não crê no juízo final. No fundo, ele acha que isso é exagero. Ele cria um falso Deus, um ídolo. Que se um dia ele morrer, por ele ser bom e cheio de amor, ele vai olhar para ele e dizer assim: você é uma boa pessoa, você é gente boa. Então vou lhe jogar no inferno. Por quê? Não, você vai para o paraíso, amigão. Não é verdade, irmãos? A grande verdade é essa. Porque somente um crente verdadeiro teme e treme diante do Deus vivo. Porque ele olha para Deus com os olhos da fé, e ele olha para si mesmo, e ele diz assim: tu és santo, e eu pecador. Ele tem o mesmo sentimento que teve Isaías, quando abriu os olhos e viu diante de quem estava. Ele diz: ai de mim, ai de mim. O crente verdadeiro crê em Deus, ele teme, treme diante dele, se arrepende de seus pecados, pratica as boas obras. É isso que nos diferencia dos filhos do diabo e do próprio diabo. Por isso, eu, assim como Tiago, coloco o próprio diabo numa condição ainda superior ao falso professo. Porque o falso professo consegue ser
terrivelmente pior do que o próprio Satanás. Quarto argumento de Tiago se encontra aí nos versículos 20 a 25. Veja aí, ele diz assim: quereis, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando escolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Tiago, mais uma vez, faz uma analogia entre fé e obras e usa agora dois personagens da antiga dispensação, Abraão e Raabe. A pergunta que surge diante disso, então, é: por que essas duas personagens? Por que especificamente Abraão e Raabe? Bem, Abraão é fácil de responder, irmãos. Abraão é reconhecidamente o pai da fé, o patriarca da nação israelita, amigo de Deus, uma pessoa notoriamente que confiava em Deus. Mas a grande questão, então, é: por que Raabe? Será que Tiago não tinha outros grandes nomes do Antigo Testamento para suscitar nessa passagem? Como Davi, como Samuel, como o próprio Sansão, ou até mesmo Salomão? Mas não, ele preferiu suscitar a Raabe, uma mulher cananeia, pagã. E se é que dá para piorar, prostituta. Mas que se converteu ao Deus verdadeiro e ajudou os seus espias a entrarem em Jericó. Logo, o que Tiago quer demonstrar é uma completude, irmãos, do maior ao menor. Ele quer dizer que o que valia para Abraão, para Raabe, também vale para mim e para você. Porque talvez eu e vocês não sejamos reconhecidos pela cristandade como pais da fé, como grandes homens da história da redenção. Talvez a Escritura não traga o meu nome e o seu em destaque. E talvez nós sejamos ainda menor do que essa pagã e prostituta Raabe. Mas Tiago está dizendo que, diante do Altíssimo, aquele que nos concede a fé salvífica pela graça, somos iguais. E temos para ele a mesma importância. Que a regra do reino vale para todos. Fé sem obras é morta. Sem exceção. Tiago então puxa seu leitor para si. Porque quando nós sabemos dessa realidade, as pessoas tendem a se identificar com as personagens. Por isso ele diz aí no versículo 20, ele diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, vosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Tiago está fazendo uma leitura teológica da vida de Abraão aqui, irmãos. Como assim, reverendo? Deus chama Abraão, ele manda que ele saia da sua terra, do meio de sua parentela, para uma terra que ele lhe mostraria. E passa então a fazer-lhes uma série de promessas grandiosas. E revela que da semente dele haveria de vir aquele que seria o instrumento pelo qual Deus abençoaria o mundo. Ele diz: em ti serão abençoadas todas as nações. Em Gênesis 15, Deus vem a Abraão e lhe reafirma as promessas feitas anteriormente, quando este já era velho. E a Bíblia diz que ele creu no Messias que havia de vir, sem saber quem ele seria, qual o seu aspecto. Depois Deus vem e pede para que Abraão vá e sacrifique o único filho,
O filho que ele lhe havia prometido. Aquele por meio de quem viriam todas as promessas. E Abraão não duvidou, Abraão não tremeu, Abraão toma o seu filho e o leva para um altar de sacrifício. Todavia o anjo do Senhor o impede e Deus então o declara justificado pela fé. Tiago está querendo mostrar aos seus leitores o fruto da fé de Abraão, irmãos. A fé de Abraão foi demonstrada nas suas obras. A fé que Abraão cria que o seu descendente abençoaria o mundo, que da sua semente viria o Messias, era tão real que ele sabia que mesmo sacrificando o seu filho, Deus era fiel e faria ressuscitar aquela criança por amor do seu nome, para que se cumprissem as suas promessas. O autor aos Hebreus confirma isso. E diz que Abraão creu porque sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Pergunto, de Gênesis 1 a 15, quantas ressurreições você vê sendo narrada? Quantas vezes se fala de ressurreição, de Gênesis 1 a 15? Ainda assim, este homem velho creu no Senhor. O fato de Abraão levar seu filho ao monte, tomá-lo em seus braços e erguer aquela faca para imolá-lo. Obras de obediência, tal qual mandou o Senhor. Sendo este último o ato, o ápice da obra maior. Por isso é que Tiago vai dizer que por obras Abraão foi justificado, porque as suas obras evidenciou aquilo que Deus lhe havia dado, que era a fé. E aqui mora, irmãos, a diferença entre obras e caridade. Porque o sentido bíblico de obras é obediência à vontade revelada de Deus. Essa fé, essa justificação, portanto, tanto de Abraão quanto de Raabe, foi demonstrada pelas obras. Por isso, Tiago, então, conclui dizendo, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago estabelece aqui uma analogia do cadáver, como nós podemos dizer. É interessante, né? Quando alguém morre, ele vai para a funerária faz aquela maquiagem, coloca uma roupa bonita, a pessoa fica dentro do caixão, às vezes até descaracteriza um pouco as feições que nós estávamos habituados a reconhecer. Mas o corpo está lá, elegante, bonito. Mas não tem espírito. É vazio. Muitas declarações de fé podem parecer belíssimas, irmãos. Muitos podem ser eloquentes e usar muito bem as palavras. Frases bem construídas. Mas se não tiver espírito, se não tiver obras, aquela declaração é morta. Eu quero concluir o sermão dessa noite com algumas aplicações para nós, meus irmãos. E a primeira dela diz respeito à nossa segurança. Onde temos colocado a nossa segurança?
A segurança que eu falo de nossa salvação, irmãos, em quem temos depositado a nossa fé. Na tradição, como os fariseus, esses dias eu fiquei estarrecido com uma declaração que eu li na internet de um determinado, eu não sei se é pessoa, se é empresa, se é uma organização, o que é, porque as pessoas hoje em dia não colocam mais seus nomes nas redes sociais, né? São pseudônimos. E aí fica difícil a gente caracterizar que se trata de uma pessoa. E ele dizia que ele era um verdadeiro presbiteriano, porque ele subscrevia os padrões de fé. O Pacto Nacional Escocês, provavelmente é do interior aqui do Nordeste, mas se acha um escocês. E dizia que quem não subscreve não pode ser considerado irmão dele. Onde está a nossa confiança? Em quem temos depositado a nossa fé, irmãos? Tem gente que acha que é predestinado. Não, eu fui eleito, eu sou um predestinado, mas vive como um ímpio. Diz assim, não, mas eu creio na doutrina da eleição, eu sou eleito, então já estou salvo. Quem disse que tu és um eleito, filho do diabo? Se as tuas obras demonstram que não é da descendência da mulher que tu vens, mas da serpente. Que as tuas obras e as tuas ações não demonstram temor nem tremor diante do Altíssimo. Pelo contrário, continuas a viver em meio à lama e à imundície. E discursas como limpo. As doutrinas da graça, meus irmãos, de maneira nenhuma minimizam aquilo que Deus requer de nós como seus filhos. De maneira nenhuma deve nos conduzir a uma acomodação, a um cruzar os braços, nos amparando em declarações tão somente. Nós, no caminho da fé, devemos a Deus toda a obediência e boas obras. No mínimo, por gratidão. Porque Ele nos amou e nos salvou sem que houvesse nada em nós que merecêssemos tal coisa. Temos que renunciar o que tem de ser renunciado e abraçar o que tem que ser abraçado e viver como temos que viver. Pois se não demonstrarmos nossa fé, demonstraremos a ausência dela. Porque a nossa fé evidenciará que houve em nós, ou há em nós, um processo de regeneração. Do contrário, não houve. Veja, pergunte a si mesmo, como você sabe que a sua fé é genuína? O que lhe faz crer que você é parte do povo de Deus? Sem dúvida, há um testemunho do Espírito Santo no íntimo de nossa alma, que testifica que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Mas esse testemunho, ele é acompanhado daquilo que Paulo diz, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, do fruto do Espírito. E que fruto é esse, irmãos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ora, se vivemos no Espírito, nós também temos que andar no Espírito. A nossa fé não pode ser manifestada apenas nos ajuntamentos solenes, irmãos.
mas em todos os dias das nossas vidas. É na nossa casa. É no nosso casamento. É com os nossos filhos. É com os nossos irmãos e irmãs, primos, primas, tios, tias, pais, mães, amigos. Porque a nossa fé, nós fomos chamados para demonstrá-la publicamente. Sabe para quê? Sabe para quê, irmãos? Para que o autor dela seja glorificado em nós. Jesus Cristo, nosso Senhor. É para Ele. É para a glória dEle. É para o louvor dEle. É para mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a luz, o único. É para testemunhar que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É para servir de exemplo que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, meus irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Tão importante nessa noite a falar da fé e das consequências e das ações e atitudes que delas estão implicadas, Senhor. Que sejamos testemunhas vivas do teu amor, da tua verdade e do teu poder, Senhor. Para o louvor da tua glória, em nome de Cristo. Amém.